gente falar um pouquinho sobre o jogo de Inter e Juventude. Sim, a gente falou bastante sobre isso no pós-jogo, né? Fizemos uma análise, mas vou pedir mais uma análise rápida aí, TN, do que tu achou dessa partida, dessa vitória do Inter no primeiro jogo oficial do Beira-Rio em 2025. Então, esse foi o jogo que nos deu uma certa tranquilidade, né? Porque todos os problemas que a gente tinha visto contra o México e contra o Guarani de Bagé, pelo menos nesta partida contra o Juventude, eles foram solucionados. Não só na figura do Roger Machado, mas também na figura de um cara que defensivamente foi muito bem e é o melhor zagueiro desse Campeonato Gaúcho, a gente já pode falar disso, que foi o Vitor Gabriel. Porque o Vitor Gabriel até aqui jogou 3 tempos pelo Internacional, o segundo tempo contra o Guarani de Bagé e os 2 tempos contra o Juventude, e o Inter não sofre gols enquanto ele esteve em campo. Mas o Internacional também é outro, com o Bernabé e com o Fernando. A gente sabe que não vai conseguir ter o Fernando em todos os jogos. Se fala que o Inter prepara ele para a temporada poder jogar no mínimo 40 jogos, seria o ideal assim na visão do Internacional, mas a gente sabe que muitos a gente não vai ter. Mas anteontem, na verdade, foi o Inter que a gente considera quase o melhor. Óbvio, ainda faltam algumas peças. Não sei se já não precisa de um zagueiro, porque se o Vitor Gabriel for esse que jogou contra o Juventude em todos os jogos, a gente sabe que por ser um jovem, ele vai acabar oscilando, isso é completamente normal, mas a partida que ele fez no sábado é uma partida de um zagueiro de envergadura que teria, inclusive, qualidade para jogar uma Libertadores. Óbvio que pesa, né, o fato de ser uma primeira Libertadores, um jovem, mas como o próprio Roger Machado disse no vídeo de bastidores, a idade para ele não é um problema. E o Internacional, tanto defensivamente, o Juventude não deu um chute no gol, assim, não teve nenhum chute muito perigoso, contando os 2 tempos, apenas algumas chegadas, mas que não se transformaram, e ofensivamente o Inter também teve muito volume. O Inter criou oportunidades. Não só o Borré apareceu muito nesse jogo, ao contrário do Guarani de Bagé, onde ele foi um jogador que acabou não tendo tantas oportunidades. O Alan Patrick é um jogador absurdo, a gente sabe disso, e o próprio Wesley com o Alexandre Bernabé, ele consegue melhorar ainda mais. Ainda estou sentindo falta do Thiago Maia. O Thiago Maia nessas 2 partidas de Campeonato Gaúcho ainda é um jogador que não demonstrou ser aquele Thiago Maia de momento do ano passado em 2024. Falta um pouco dele ainda nesse time. De resto, obviamente o Bragangue também sendo, né, um destaque negativo nesse time, novamente não fez uma boa partida, inclusive foi, né, um certo temor em dado momento no segundo tempo, quando o Juventude coloca aquele Giovani, que inclusive a gente fica espantado, porque ele faz inclusive uma laboba, 2 labobas em cima do Bryan Aguirre, e foi um jogador que defensivamente acabou pecando bastante, mas eu gostei do Inter, né? Acho que o Inter fez uma boa partida e com destaques muito positivos, pensando já nessa partida contra o São José, que a gente sabe que vai ser diferente, principalmente por causa do gramado, que não vai estar bom, né? O que eu gostei realmente, assim, na partida contra o Juventude foi a tranquilidade que o Inter teve durante todo o jogo. Né? O Inter, ele teve ali 10 minutos iniciais em que quem teve a bola foi o Juventude, mas isso não foi o suficiente para o Inter se desesperar ou para o Inter sofrer em algum momento da partida. Não, muito pelo contrário. O Inter soube o momento em que o Juventude acabou baixando um pouquinho aquela guarda, né? Desativou um pouquinho aquela intensidade inicial. E aí o Inter aproveitou, pegou a bola para ele. Teve sim poucas jogadas no primeiro tempo, né? De mais perigo. Até porque o Juventude estava um pouquinho mais fechado, foi pronto para jogar no contra-ataque. Mas, como disse o Tainan, o Inter acabou não sofrendo com os problemas que sofreu contra o México e contra o Guarani. De contra-ataque, de lançamento nas costas. Isso não aconteceu contra o Juventude. Quando aconteceu, o Antony estava ali para ficar com a bola. Quando aconteceu, o Inter fez muito bem a linha de impedimento, né? O Vitor Gabriel conseguiu acompanhar essa linha. Então, assim, eu acho que o Inter soube fazer um jogo tranquilo, era o que o jogo precisava, não precisava mais do que aquilo também. O Inter até teve, né, uma outra oportunidade ainda de ampliar o placar, mas nada super claro. Mas soube aproveitar os momentos para fazer o gol. É isso que a gente espera do Inter, né? A gente espera do Inter um jogo tranquilo contra um adversário que é mais fraco, apesar de ser um adversário de Série A. Então, se a gente for pegar a dificuldade que a gente vai enfrentar nesse campeonato gaúcho, Grêmio e Juventude são as equipes mais fortes. E contra o Juventude, o Inter mandou no jogo, não teve aí nenhuma grande complicação. E eu fico um pouco mais tranquila, assim, com ter funcionado essa defesa do Inter contra o Juventude. Isso se dá muito pela presença do Fernando, sem sombra de dúvidas, mas também pela presença de Bernabé. Né, um jogador que traz muito mais segurança pelo lado esquerdo. O Vitor Gabriel fez uma partidaça, eu ainda acho que a gente precisa, sim, de um titular incontestável por ali, até para o Vitor Gabriel aprender cada vez mais, mas é um jogador que se mostrou, pelo menos por enquanto,
né? Um jogador ok, né? Um jogador que vai nos ajudar bastante, de repente, aí nessa temporada. Do lado do Brian Aguirre, continua tendo dificuldades, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Principalmente na defesa, ele é muito fraco no 1 para 1. Né, os jogadores conseguem ter uma vantagem pessoal em cima dele, seja de velocidade, seja de posicionamento, seja de drible. Ele tem muita dificuldade nisso. Porém, do meio para frente, ele melhorou nesse jogo em relação aos outros dois. Ele já conseguiu aparecer um pouquinho mais na frente, conseguiu, por exemplo, entregar o passe para o Borré no lance que saiu pênalti em cima do nosso camisa 19. Então é um jogador que eu acho que aos poucos ele pode acabar melhorando. E até o Carlos Moraes aqui, pô, Aguirre ficou 6 meses sem jogar. É verdade, tem isso, falta de ritmo total, né, Carlos?